Bom dia, boa tarde, boa noite. Está iniciando o Desmoldure Podcast, seu podcast de artes visuais, produzido diretamente aqui de Belém, no Pará, Amazônia, Brasil. Nosso primeiro episódio, nossa primeira temporada, e tô aqui com duas artistas maravilhosas, cara. Tô muito emocionado. Tipo assim, vou rir muito, possivelmente, algumas horas, assim, só de olhar, de ter felicidade de ter elas aqui. Bom, Luciana Magno e Maiara Yamada, Oi, obrigado. olá! Vou falar um pouco sobre a biografia delas e o episódio de hoje é Amazônia, Corpo e Paisagem. Bom, Luciana Magno é artista visual, graduada em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem pela UNAMA. Ela é mestre em artes pela Universidade Federal do Pará. Atualmente cursa doutorado em Poéticas Visuais no programa de pós-graduação em Artes Visuais da USP. Trabalha com performance direcionada para fotografia e vídeo. Possui uma pesquisa focada no corpo, em ações performáticas, aborda questões políticas, sociais relacionadas aos impactos ambientais e desenvolvimento da região amazônica. Participou de diversas exposições, sendo premiada no Arte Pará de 2014, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, 2013. Foi ganhadora da 10ª edição do Programa de Rede Nacional Funarte de Artes Visuais e possui obras no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, no MAR, Museu de Arte do Rio de Janeiro, e na Universidade Federal do Pará, e na Associação Cultural Vídeo Brasil. Enfim, olha aí o currículozão. Espero que o Pipa não me processe, porque eu peguei isso de lá. Maiara Yamada é Eu artista... fiquei querendo saber, mas que currículo é esse? É... Maiara Yamada é artista visual de Belém, Pará, performer, pesquisadora, atualmente cursando mestrado em artes visuais na École Cantonale d'Arts de la Jeunesse, não sei se é assim, graduada no bacharelado em Estética e Teoria do Teatro na Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2016 foi premiada com um prêmio de experimentação artística na Secretaria de Cultura Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, com o projeto Autobiografia, enquanto não dá para ler aqui. Paisagem. E no ano letivo de 2018 e 2019 fez intercâmbio em Paris também. E agora tem um projeto mais desenvolvido com o cinema, com vídeo, e tem como seu trabalho a pesquisa entre corpo, memória e questões regionais. Bom, muito obrigado, meninas, pela presença de vocês. E para começar o nosso episódio, né, o nosso podcast, vou fazer a primeira pergunta. E a primeira pergunta vocês ficam à disposição de quem quiser responder primeiro, mas é como a Amazônia te afeta e te instiga, né? E como isso se torna uma identidade para vocês? Luciana, Maiara? Não sei, isso é até engraçado. Eu conversava muito com o Solon sobre isso, que é um outro artista também, do Ceará. E ele vem de uma outra realidade, ele vem do sertão. E às vezes a gente ficava falando da diferença de como esses dois ambientes entranham no corpo e transformam o teu modo de ser, um convívio social. Ele dizia assim, eu sou vendedor, eu preciso vender para comer. Vocês têm fartura, vocês têm o silêncio da contemplação do rio. Então, mas também são duas pessoas que cresceram na cidade, né? Do quanto que essa cidade também corta um pouco desse fluxo da Amazônia. É uma grande cidade dentro da Amazônia, mas você encontra de tudo que você encontra em outras grandes cidades.
Não sei. Oi. Para mim, eu sinto que, tipo, a Amazônia e o Pará, né, que é a minha experiência de Amazônia, a nossa também, compartilhada, tá, assim, em tudo tá muito presente na minha forma de perceber o mundo, assim, na minha percepção, na minha sensibilidade. Então, as referências desse lugar, desse espaço que é tão entranhado de símbolos, de mitologias e de narrações tão próprias, para mim, vem como um filtro em face ao mundo, sabe? Eu fico pensando muito na paisagem justamente como um elemento constituinte da autobiografia e de como a gente vai se narrar. Tipo, é a paisagem que abarca as nossas autonarrações, né? Então, assim, eu fico sempre pensando muito, enquanto a gente cresceu olhando para esse rio turvo, sem fundo evidente, que criou em mim, pelo menos, uma disposição para o mistério, sabe? Então, acho que isso afeta muito a minha percepção e no meu trabalho, assim, me afeta o tempo todo. Eu sinto que tem esse filtro Amazônia o tempo todo na forma de ver o mundo e de ver a arte também. Bom, então eu começo, tipo, perguntando para vocês, enfim, introduzindo um pouco mais no assunto, como artistas que são da Amazônia, mas só que não moram nela há muito tempo. Como é esse processo de pertencimento ou não pertencimento dos lugares em que vocês vivem? Essas experiências com a exotificação da região, né? E também um certo distanciamento cultural nos lugares onde vocês estão, porque de certa forma existe uma regionalidade e uma ancestralidade, né, na nossa cultura e no nosso corpo, que estão dentro da gente ou sobre a gente, sobre a nossa pele. Como vocês veem isso? Tá mutada. A Luciana tá mutada. Tá ouvindo? Sim. É engraçado isso. Eu tô fora de Belém, talvez desde que eu terminei o mestrado. Isso tem uns 7 anos. Mas eu não estou fora de Belém, porque eu saí para o mundo e eu sempre estou em Belém. Nesse período agora, nesses últimos 2 anos, que eu precisei estar mais em São Paulo por questões burocráticas relacionadas à universidade, daqui ao doutorado. E ano passado a pandemia, porque eu fiquei muito presa dentro de casa. Não fui para Belém, porque em Belém todo o meu convívio tem problema de saúde, ou são pessoas com mais de 60 anos de risco, né? Então, eu fiquei muito aqui ano passado presa. Foi o ano que eu mais fiquei num lugar. E estar em São Paulo dentro de um apartamento é o mesmo que estar em lugar nenhum, porque não tem nada, né? Assim, tudo você é privado de tudo. E aí, em outubro eu voltei para Belém. Fiquei esse período até janeiro. E eu sempre estou pelo menos 4, 6 meses do ano por Belém, assim, passo esse período. Então tem esse fluxo de, às vezes não é nem ter esse reconhecimento do exotismo, mas mais esse não estar em lugar nenhum, às vezes. Porque não é tempo suficiente de fazer alguns vínculos num lugar, não é tempo suficiente de fazer no outro, e você está no trânsito, você vira um passageiro. E às vezes dá para ter umas micronoções desse lugar do exotismo, dá para, às vezes, no lugar que você se coloca como narrativa também, às vezes você acaba agregando. Você, às vezes, eu, fã de mim, né? Às vezes eu viro um passageiro de mim mesmo, assim, nesse lugar flutuante, com pouca raiz, mas muito enraizado ao mesmo tempo. É muito louco esse processo. Para mim é muito contraditório também. Meu percurso é um pouco diferente, porque eu saí de Belém quando eu terminei o colégio, então com 17 anos, e, e desde então nunca mais voltei para morar, né? Estou fora de Belém já há 11 anos. E, e acho que eu reconheci muito a minha identidade, meus processos de conexão e de pertencimento com Belém, com Pará, com a Amazônia, já estando fora, sabe? Foi um processo um pouco retroativo. E
isso me fortaleceu muito na minha experiência enquanto estrangeira, né? Porque meu primeiro fluxo foi vir morar no Rio, e isso já é assim, já são dois mundos completamente diferentes. Eu sinto assim que as pessoas no Sudeste, principalmente, têm muito a aprender sobre o seu próprio país, muito, muito. E em algum momento eu tomei essa tarefa um pouco para mim, como de fazer esse fluxo, de fazer essas traduções, de fazer essas transições, mas depois também não dá para só uma pessoa só de um lado ficar fazendo, né? E aí depois logo fui morar primeiro em Paris e agora moro na Suíça, e ainda me sinto fazendo essas traduções, porque eu não abro mão justamente do que eu estava falando antes, dessa percepção que passa por esse território, né? Então eu não abro mão disso em onde quer que eu esteja. E isso se torna um processo de resistência, de apresentação, me sinto sempre muito apresentando coisas e muito abrindo espaço para ser incompreendida mesmo, porque não tem espaços dessa cultura e dessa política de pertencimento que pessoas que nunca estiveram na Amazônia não vão compreender. Então, mesmo eu, tipo, mesmo a gente tem espaços que a gente não entende, não alcança, e que ficam perdidos nesse trânsito, assim, e depois a gente vai encontrando. Mas acho que sempre me sinto estrangeira, inclusive quando volto para Belém, me sinto muito pertencida ao lugar e à paisagem, mas também não faço parte desse fluxo, dessa cena, então, tão propriamente. Isso são questões que me atravessam sempre. Massa. Então, eu vou adentrar, né? Acho que falando sobre o processo de trabalho de vocês, né? Agora, então vou perguntar primeiro para a Luciana, eu acho, que como tu insere o teu corpo nos teus trabalhos e, enfim, se existe uma certa intencionalidade poética, obviamente poética, né? Mas também performática também acabar sendo uma paisagem, de fazer parte daquela paisagem. E como isso acaba por tensionar discursos políticos, que eu acredito que acho que é um dos principais temas ali presentes, né? Sobre a Amazônia e sobre esses impactos que ferem a Amazônia, ferem um corpo, enfim. Como é isso para ti? Então, a pergunta inicial era como eu insiro meu corpo na paisagem. Como isso se Como... inicia, né? E Na depois... verdade, eu até te mandei uma foto, que é a primeira imagem desse processo, que é uma árvore que chama Figueira, meu sobrenome materno é Figueira, que vem muito dessa coisa do cristão novo, né, na Amazônia, da galera que tinham seus sobrenomes modificados para árvore e tal, para nesse processo de transformação, de aceitação, de negação da perseguição do judaísmo. E daí, minha mãe morava num lugar perto dessa árvore, que é uma árvore de uma praça na Marambaia. E aí, um dia eu estava comendo uma pizza debaixo dessa árvore e rolou essa identificação. Eu estava deixando o cabelo crescer. Então, ele já estava, sei lá, na altura da bunda. E aí eu vi aquele ser debruçado, cheio de raiz flutuante. E rolou uma identificação, assim, a gente bateu um papo, eu e a árvore. E aí eu comecei a sentir vontade de fazer coisas com o corpo, com a imagem. Então essa imagem foi o primeiro exercício dessa tentativa de ser vegetal, né? E o que acabou me levando para outras questões, mas começou nessa identificação estética com ela, num insight, assim. E o trabalho aprofundou com o falecimento da minha avó. Minha avó faleceu em casa, já por idade,
90 e poucos anos, e a família decidiu cuidar dela em casa. E aí eu acompanhei todo esse processo da perda da vitalidade do corpo, né? Alguém que lentamente para de falar, já não aceita mais o alimento, não se locomove sozinho, já precisa da ajuda. Então, dessa vida que vai minguando. E é um tempo, na verdade, eu sou muito grata à minha avó por muitas coisas em vida dela, e mesmo por essa experiência, porque é, é uma coisa que é roubada da gente com essa coisa dos hospitais, né? Você não tem mais esse contato natural com a passagem de um processo para outro da vida. E aí, com o falecimento dela, eu adentrei mais nesse processo de entender que a gente está em transformação, a matéria é transformação, ela é isso, é esse momento. E aí, do lado da janela da minha casa, lá em Belém, tem o cemitério, e as árvores são super frondosas. E eu vejo da janela uma copa maravilhosa, o mato cresce lindamente, e já é o cemitério que é desativado, que é o da Soledade. E até hoje, o bicho tá verde, lindo, maravilhoso, adubadíssimo, de toda a matéria que já se transformou ali, né? Tem alguém que já é uma árvore, que já comeu uma fruta, que já foi pedaço de alguém, uma manga. E com isso eu fiz um mapeamento dos recursos do Pará. Foi uma bolsa de experimentação do IAP, do antigo IAP, que me permitiu viajar. E fiz um mapeamento pensando minério, pensando a questão do peixe, pensando a vida ali mais no sistema de transição entre o salgado e o doce, que são os manguezais. Fiquei pensando como é que o humano se adaptou ou está tentando fazer uma coisa que se diz como progresso dentro desse sistema, né? E aí fiz essas viagens para a realização do trabalho. Não sabia nada do que ia fazer. Tinha esse interesse sobre o minério, interesse sobre a usina hidrelétrica, sobre algumas regiões, e aí, durante o percurso, foram vindo insights do que produzir, do que fazer, do que filmar, do que fotografar. E durante as performances é uma entrega, um exercício mesmo do corpo ali com a paisagem. Como descobrir também porque o corpo é móvel, né? Como se adaptar àquela outra situação? Como tentar uma zona menos agressiva com a coisa, né? Então foi isso um pouco o processo. Bom, deu uma deixa, assim, para o que eu ia perguntar para Maiara, que justamente ela fala, peguei até aqui e escrevi, em um dos trabalhos dela, que é o Caudalosa, ela produz de 2016 a 2019, mais ou menos, ou 2018, se não estou enganado. E aí ela ela produz um vídeo arte, né, com esse projeto. E aí ela narra várias coisas, e aí eu anotei aqui uma passagem que ela diz, tu diz, né, quando penso nas paisagens, penso que elas se constituem tanto quanto os ossos, as fibras, os músculos e as palavras. Paisagem é uma forma de memória viva e porque viva em transformação. Eh, e aí eu te pergunto, como você arquiva essas sensações? Porque é muito difícil falar de sensação, né, tipo, de transcrever a sensação. Eh, e esse processo de cartográfico e geográfico, né, do corpo, por acabar sendo uma autobiografia, né? Tanto tu quanto a Luciana, eh, praticamente são trabalhos também autobiográficos, por muitas vezes, eu acho, né? Não sei como é que é essa relação aí. Para mim, eu não sei, eu acho que teve meus trabalhos eles são muito autobiográficos em vários níveis. Eu pesquiso isso a cada vez de uma forma diferente. E aí no início parecia assim que era
que eu estava usando da minha vida para fazer os meus trabalhos. E aí, em determinado momento, pareceu que essa relação se inverteu e que eu estava vivendo coisas para que elas fizessem parte do meu trabalho, e meu trabalho estava produzindo a minha vida, sabe? Então, acho que na Caudalosa isso aconteceu bastante, porque a Caudalosa eu me propus, é um projeto que tem 12 ações pontuais, uma cada mês do ano entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, que foi um ano que eu me propus, então, de propósito, não ir para Belém e não ir para o Pará. Então, me perguntei a cada mês, durante esse ano, o que significava e como que eu ia mediar esse não estar, ao invés de estar, sabe? Pensando na ausência enquanto uma presença muito grande, sabe? Acho que foi um dos anos que eu estive mais conectada com o Pará, justamente por ter escolhido não estar lá, sabe? Então, e aí no final, durante esse ano eu fiquei pensando sobre todas essas questões. A cada mês eu tentei formas de performance diferentes, porque era também um intuito desse trabalho experimentar linguagens dentro da performance, né? Então teve momentos que eu fiz entrevista, teve momentos que eu fiz performances mais ritualísticas, teve momentos que foram como um jantar com paraenses que moravam aqui no Rio, sabe? Teve um momento que eu fiz uma drag no mês que era do Sírio, enfim. E aí, no final, eu fiquei refletindo muito sobre essa questão da paisagem e como eu poderia, então, não estando lá, identificar e me aterrar e pegar e ver essa paisagem em tudo, sabe? Eu sei uma coisa que eu pensava muito nessa época, que tinha, não sei se ainda tem, aqui no Rio, umas farmácias que se chama Bell Rio. E que eu não sei, deve ser por outro motivo, mas toda vez que eu via isso, parecia o trecho do avião, sabe? Bell Rio, e eu ficava assim, ai, gente, queria ir, enfim, vendo se manifestar em outras paisagens essa ausência, presença. E aí, no fim desse ano, eu decidi, então, voltar, e para finalizar esse projeto, eu decidi ir para um lugar dentro do Pará que eu não conhecia. Então, tipo, voltar para essa sensação de pertencimento, com, de novo, um estrangeirismo, sabe? De novo, uma proposta de descoberta. Então, eu fui para Alter do Chão, naquela viagem que sai de Belém até Santarém, de 3 dias de barco, e é a partir dessa viagem que esse filme foi feito. E aí, isso foi no final de 2016, só que o filme, justamente, eu só fui terminar em 2019. E aí, esse texto, ele vem de todo a digestão, a assimilação, pensando agora nos minerais que a Luciana estava falando, sabe? Toda essa assimilação dessas camadas, dessa experiência, e de ver também depois o contexto das ações com um certo recuo, e que foram ruminados e deglutidos nesse texto, assim, nesse arquivamento através desse texto. Perfeito. Acho que a gente já pode começar com as imagens, né? Que vocês trouxeram para, enfim, ficar mais dinâmico, né? Essa conversa. Acho que eu posso começar com a Luciana, de novo. Bom, então agora nessa segunda parte, né? A gente vai mostrar aqui as imagens que as artistas trouxeram. Luciana. Opa, desculpa. Eu te mutei. Tá ouvindo? Tô. Tá? Estou. Então, eu pensei nessa imagem da Elsa, de trazer como, apesar de Elsa não trabalha com performance, não tem essa coisa do corpo propriamente, do corpo dela, né, no trabalho. Mas teve uma época, quando eu estava começando a fotografia, acho que eu tinha uns 15 anos, tinha ganhado o curso do meu pai, de fotografia com Miguel Scaloca. E aí eu ganhei um livrão do Panorama 80-90 da fotografia paraense. E eu viajava muito nesse livro, eu ficava horas olhando as imagens desse livro. E essa é uma das imagens da Elsa que mostra
tudo completamente integrado com o corpo, com a paisagem, o corpo sendo paisagem, naquele dia a dia ali do povo mais próximo da floresta, né? E me encantava muito isso. Em 2010, ela me convidou para uma viagem, que era para ir ao Espelho da Lua, procurar as reminiscentes das Amazonas, que, segundo a lenda do Carvajal, moram lá, né? No Espelho da Lua. E aí, nesse processo, eu fui adentrando mais. Foi a minha primeira viagem mais longa de barco. Foram 15 dias. Vai para Santarém, aí lá pega o barco e vai subindo até chegar no Amazonas. É ali na fronteira, já o Espelho da Lua, do Pará com o Amazonas. E escolhi essa imagem porque eu tenho pensado muito também nessas viagens com a Elsa, estou escrevendo sobre isso. E acho que é antes do exercício do corpo, teve o exercício da imagem, assim, do viajar na imagem, através de imagem de outras pessoas. E trouxe essa imagem para falar um pouco disso. Posso passar para outra? Pode. Acho que a gente pode passar para a última. Para a última? Raízes. É. Na verdade, eu nem preciso falar muito da última. É sobre... que eu já falei sobre ela muito aqui, mas é essa a última. Raízes aéreas. Essa é a árvore da praça. Você olha para ela, ela é uma entidade, né? Uma bichona bonita, viva, antiga, cheia de coisas que crescem procurando o alimento. E aí, foi esse é o primeiro momento de identificação estética de viajar, né? Dentro dessas formas, dessa coisa da queratina também, e de algo de formação celular que é parecida da casca da árvore com as unhas, com os cabelos. Essa imagem é um frame de um vídeo que chama Belterra, que é uma comunidade dentro da Flona, Floresta Nacional do Tapajós, que vive não só do cultivo da borracha para produção de artesanato e objetos para venda, sapatos e tal, mas também do turismo local, da sobrevivência da floresta. São pessoas que moravam lá, nessa região, quando foi delimitado os parques, né, na criação desses parques nacionais, que são zonas de preservação, que vieram mais ou menos na mesma leva da criação da demarcação indígena, aquela formação da união dos indígenas com o Chico Mendes, com os seringalistas. E essa é uma árvore que resistiu a esse processo de tentativa de monocultura ali em Fordlândia, que é outra cidade também ocupada no início do século por Henry Ford, a fábrica, né? Que dizem que ele mesmo nunca pisou no Brasil, mas é um pouco dessa reminiscência ainda desse processo de colonização, dessa árvore que sangra a seiva para a produção da borracha, né, do látex. E aí, nesse vídeo, eu fico abraçada com essa árvore, o corpo sua, Opa. muito calor, então, acho que são 3 minutos de vídeo, e aí o corpo sua muito, eu tô toda ferrada de mosquito, porque eles estão me atacando lá, e aí são 2 resistências ali, sabe? E esse látex é doce, ele atrai bichinhos, então tinham abelhas. É um pouco dessa coisa da história, de estar ali abraçando, entrando nas outras camadas desse processo de colonização da Amazônia, que veio também muito pela produção das coisas que podem vir da floresta. Posso passar? Pode. E essa é uma imagem da Transamazônica, também um frame, que o corpo ele fica nessa posição, começa com tudo cheio de fumaça, de poeira,
e aí essa poeira vai sentando e vai mostrando esse corpo e a estrada transamazônica. Esse trecho era um trecho que estava sendo preparado para pavimentação, para conseguirem transportar as hélices da usina do Chuí, né, da hidrelétrica. Chuí não, do Belo Monte. E foram 2 dias de viagem para chegar até, a princípio não tinha nenhum trabalho para realizar na Amazônia, na Transamazônica, e fui conversar com a Paula Sampaio sobre essa viagem, porque Paula, sei lá, todas as férias, há muitos anos ela tira e vai viajar na Transamazônica. É um tema de obsessão dela. E fui conversar com a Paula, eu e a Luciana Lemos, que me acompanhou nesse projeto, e a Paula contou absurdos para a gente ria, mas ao mesmo tempo a gente ficou tenso, com o corpo tenso de histórias perigosas, assim. Então foi uma viagem intensa, sobretudo por essa neblina que volta e meia te tomava toda a visão, você não via nada. A cada cruzamento com um caminhão ou um carro mais pesado, desaparecia tudo. E mesmo o próprio carro, né, o que deixava para trás, um rastro de poeira. E aí essa imagem, o que me chamou muita atenção nessa estrada, além dessa poeira absurda, é que é uma rodovia transamazônica. Só que não tem o que a gente pensa ser Amazônia durante o trajeto dela, porque é tudo devastado. Pasto, gado, monocultura, seco, árido, olha a cor dessa terra. E as poucas zonas de preservação são zonas indígenas, aldeias, né, aldeamentos, que eu não sei como é que está a situação agora, mas alguns anos atrás, depois desse projeto, estavam sofrendo ataques e ocupação aos poucos dos terrenos ao lado, né? Vai engolindo aos pouquinhos. E essa posição eu tive que fazer isso muito rápido, porque nesse estudo, né, um corpo pelado numa estrada cheia de narrativas pesadas, uma câmera, terra de ninguém, né? E fizemos algumas tentativas nesse meio, daí teve um momento que eu assumi e disse, não, tem que assumir isso. E assumir o risco, né? Lidar com o medo, porque o medo faz uma coisa no corpo, é orgânico, as respostas. E aí fui lá, preparei a câmera, fui lá, sentei e esperei um caminhão passar para levantar a poeira. Então foram alguns minutos nessa posição. E aí depois eu fui ver que algumas etnias dessa região são enterradas em urnas. Então elas vão em posição fetal de volta para a terra, que é a posição que o meu corpo foi para ir. Não foi algo que eu pensei, vou agora ficar em posição fetal. Não, foi uma coisa instintiva de proteção. Sentei ali. Então, é um pouco isso a história dessa imagem. Voltando aqui, na nossa segunda parte, né, do nosso programa, onde a gente vai mostrar algumas imagens que as artistas trouxeram. Agora é a vez da Mayara compartilhar aqui a tela. Então, no final das contas, eu fiquei girando em torno de referências do Pará, amazônicas, propus várias. A primeira que eu pensei foi bem tu mesmo, Luciana. Tipo, a tua obra é uma grande, grande referência para mim. Daí eu falei, não, aí vai ficar um pouco demais. Vou dar a referência da mesma conversa que ela. Mas é verdade. Tipo, a Transamazônica é uma grande, grande referência para mim. E aí depois pensei em outros artistas e, felizmente, na verdade, eles estão aqui também no podcast, em outros episódios. Então no final, vim com Ana Medieta, que, enfim, né? Essa artista que amo muito, grande, enorme referência. E aí, em vários contextos, em várias dimensões, né? Referências de prática de performance, de prática de fotografia, de prática de videoarte, mas também referência como
mulher e artista, como militante, como história de vida tão marcada pela violência também, né? Enfim, Ana Mendieta foi assassinada, então é sempre bom evocá-la nesses espaços em que estamos falando de corpo, paisagem, enfim. A Ana Mendieta não é amazônica, né? Ela é de Cuba, vamos para Cuba. Mas o que eu acho interessante assim, de trazer nesse contexto aqui específico são 2 pontos. Um é que essa relação da Ana Mendieta também com essas políticas de pertencimento e despertencimento, né, para começar, porque a Ana Mendieta foi muito jovem morar nos Estados Unidos com uma família num programa de semi-adoção e depois de muito tempo retornou a Cuba. E nesse retorno foi um retorno também de resgate dessas raízes, de resgate desse contato com a ancestralidade dela nesse território. Então tem vários escritos e várias falas dela falando sobre esse movimento, esse trânsito de retorno. E isso, para mim, é muito inspirador, porque eu acho que ela vê, assim, a minha interpretação da obra dela na obra dela tem esse jogo de camadas entre olhar para um lugar do qual você pertence, você veio, mas ao mesmo tempo você já é distante, então tem essas dinâmicas que nem eu estava falando antes também de presença e ausência, mesmo com a proposta das silhuetas, que é esse trabalho, que é uma série de fotografias, em que a cada vez ela propõe uma silhueta diferente, esses são alguns, mas tem mais, né? E acho que é isso, né? Tipo, o corpo dela é sempre um rastro na paisagem, né? E sempre um traço muito estético, né? Em vários sentidos, a gente poderia chamar essa obra de escultura, de pintura, mas também de performance, porque é um traço do corpo dela, né? E por vezes o próprio corpo dela também está presente. E aí, nesse sentido, tem essa, para mim, é muito uma referência nesse ensaio, nesse exercício de retomada do próprio território, nesse corpo em trânsito, de dinâmicas de presença e ausência, né, nesse sentido que a gente também estava falando antes sobre a Caio da Loza. É isso, por exemplo, agora já tem 1 ano que eu não vou em Belém, mas ao mesmo tempo sinto que carrego Belém comigo, então fico nessa dinâmica de presença e ausência muito contraditória, muito combativa mesmo dentro de mim, dentro da minha prática, mas que também identifico no trabalho da Ana Mendieta. E depois uma questão sobre que também encontra para mim na minha leitura do trabalho da Luciana, que é uma questão um pouco sobre aparições, sabe? Que eu acho que é tão importante assim no nosso imaginário amazônico, pensando nas visagens, pensando nas encantarias, pensando em todo essa lida com o invisível que se manifesta. Então, quando eu penso, por exemplo, na Transamazônica e justamente como você estava contando nessa escolha precisa do corpo sendo desvelado pela poeira, eu penso nesse corpo um pouco como uma aparição, sabe? Como uma disruptura da paisagem também, que se cola à paisagem, mas também aparece para problematizá-la, para adicionar camadas. E isso é uma coisa que para mim me acompanha muito enquanto pulsão artística, pulsão de criação. E acho que a Ana Mendieta faz isso assim com excelência, né? Eu gosto muito das silhuetas que são cada vez mais camufladas, sabe? Tipo essa que é a última do canto direito embaixo, que poderia ser uma mancha, né? Um rastro, e aí tem outras que são mais ainda, tem uma que é na beira do rio, que é assim camuflado na paisagem, mas ainda assim contendo um gesto artístico evidente. Então, aí, então, passamos para a Mundiada. Mundiada, enfim, eu puxando esse gancho das aparições, né, dessa ideia de aparição,
mundiada para a gente, né, no Pará, na Amazônia, acredito, é uma palavra que significa um pouco, quando a gente fala, né, fulana ficou mundiada, ficou um pouco em torpor, possuída, confusa, encantada. Se usa muito essa palavra quando uma pessoa tomou banho de noite no igarapé, que seria então o momento das entidades se banharem. E, enfim, aí quando eu nomeei esse trabalho mundiada, eu estava pensando nessa significação, mas também num desdobramento que seria mundiada como alguém cheia de mundo, então, tipo, que habita muitos mundos e que atravessa, carrega mundos consigo. E aí, eu acho que a gente pode só passar rapidamente pelas 3 fotos que são os eixos desse trabalho, e aí eu volto para comentar como ele foi exatamente. Esse trabalho ele surge dentro desse prêmio de pesquisa e experimentação artística, que foi uma bolsa de 1 ano pela FAPERJ, que é a Fundação de Pesquisa aqui do Rio de Janeiro, e Secretaria de Cultura do Rio. E aí o nome da minha pesquisa era Autobiografia enquanto Paisagem, Nomadismo Autobiográfico. E dentro dessa pesquisa surgiu o trabalho Mundiada. E esse trabalho, eu selecionei algumas figuras da minha família, num momento específico da trajetória delas, que é o casamento. E são sempre figuras femininas, então é a minha bisavó, é a primeira, que é essa figura aí japonesa, que vem, minha bisavó que migrou desde o Japão para o Pará. A Kiko Yamada. E depois a minha avó, que se casou com um vestido de noiva tradicional, e depois a minha mãe, que se casou com vestida de cowgirl. Gente, eu amo muito essa história. E então a minha ideia era pegar essas 3 figuras, tendo muito como referência um pouco a Cindy Sherman, e me vestir dessas figuras, reproduzir as roupas que elas usaram, porque elas não existem mais em si, né? Mas reproduzir através das fotografias e no caso da Kiko, de uma pintura que tem no casamento deles. Me vestir dessas figuras e me deslocar para paisagens outras que não o casamento, a fim de criar um novo arquivo de memória de mulheres nessa família, assim, porque eu também pensei muito nesse objeto álbum de casamento como uma herança imagética entre mulheres, então eu queria criar uma outra. No final, essas fotos elas se compõem álbuns, elas são apresentadas ao público através de álbuns, e cada uma das figuras tem algumas fotos, é uma série. Então, eu escolhi as 3 figuras, me vesti delas, então, de certa forma, me senti... Esse procedimento, para mim, era um pouco incorporar, né? Justamente de uma outra maneira, né? Usando a palavra incorporar nesse deslocamento através da vestimenta, e, para mim, caminhar com os fantasmas dessas figuras, que não estão todas mortas, mas que são arquétipos também fantasmagóricos, a noiva, a cowgirl, a japonesa, que isso nem existe, mas nesse caso, enfim, eram esses arquétipos. E então eu escolhi para a Kiko, a gente pode ir para a foto dela, que é essa, eu escolhi ir para Tomé Açu, que é a cidade no Pará onde tem onde teve a maior imigração japonesa, e ainda uma demografia japonesa extensíssima. E aí foi super interessante, porque para mim era isso. Para mim, a Kiko e essa roupa, toda essa história com esse aparato, que para mim era um pouco desprovido de significação, porque nesse procedimento migratório a gente perdeu muito, né, da tradição japonesa. Eu, assim, na minha família, na minha experiência na família, não tem muito... Eu não conheci muito desses códigos. E aí eu me vesti assim, e para mim ela se apresentava como uma aparição para mim e talvez para os outros. E aí o que aconteceu foi que, caminhando assim lá em Tomé Açu, várias pessoas paravam para mim e falavam: olha a noiva, olha a noiva. E eu assim, gente, como eles sabem que é uma noiva? Porque eu não identificaria. E para eles, então, tinha uma outra leitura da minha aparição. E eles me explicaram que
a indumentária de casamento japonesa contém esse chapéu, com flores sempre, porque na mitologia, na simbologia, a mulher, antes de se casar, tem um chifre de diabo, e aí, para se casar, ela bota esse chapéu de flores para cobrir o chifre de demônia. Eu amei. Muito bom esse trabalho. Um aprendizado, assim, que essa aparição me trouxe, que desdobrou em camadas, assim, que eu mesma não conhecia. Depois a gente vai para Maria, que é a minha avó, que então é a noiva tradicional de roupa branca, vestido branco. Nesse caso, eu escolhi então jogar com esse símbolo também do que a própria vestimenta trazia, né? Desloquei essa figura para o Círio. Foi a primeira performance que eu fiz durante o Círio. E aí eu portava um ex-voto, que é um busto de mulher, e que eu pintei de roxo o olho, um dos olhos. E aí, andando assim, ex-voto é signo e símbolo de promessa, né, no Círio, não só no Círio. Então, várias pessoas me perguntavam, me falavam assim, tu prometeu se casar, conseguiu se casar, sempre me perguntando qual era a promessa, ou assumindo que a minha promessa era se casar ou ter casado. E aí, isso foi uma coisa que eu não tinha pensado muito antes, e que durante assim, a execução da ação me veio essa resposta que, na verdade, a minha promessa era não sofrer violência doméstica, que, na verdade, esse ex-voto, ele fazia referência à violência doméstica que a minha avó sofreu no casamento. Então, e a minha promessa era, tipo... Porque também não existe alguém que queira sofrer violência doméstica, né? Ou que prometa, ou que se comprometa com isso, mas que existe um encadeamento de padrões que levam a isso como uma normalidade, que eu estava, então, disposta com essa promessa a quebrar. E então me desloquei também com essa aparição, e que era, enfim, no meio do Círio, né, gente, uma noiva, e aí várias pessoas também fizeram várias críticas, assim, várias pessoas não, eu ouvi uns rumores, assim, em torno desse trabalho, que era um pouco assim, eu estava ferindo a fé católica por estar fazendo um trabalho artístico no Círio, etc., porque se fosse uma promessa de verdade, mas não era, e não sei o quê, e, enfim, pessoas que não conhecem o trabalho, né, mas, assim, eu fiquei muito pensando sobre isso também, coisa da promessa, que está muito presente na teoria dos performativos lá do Austin, que é o linguista americano que criou o verbo to perform, e ele tem todo um capítulo nessa teoria que é sobre performances, que é sobre promessas. E aí ele fala das promessas felizes e das promessas infelizes. Então, que as promessas felizes são aquelas que a pessoa que faz a promessa tem a intenção de cumprir a promessa, e a promessa infeliz é aquela que a pessoa que faz a promessa não tem a intenção de cumprir a promessa ou acaba por não cumprir aquela promessa. E aí pensei muito sobre isso me instigou muito, essa coisa do questionamento de por que fazer essa ação no Círio, que seria válida se fosse uma promessa de verdade, da coisa da fé e tudo. E depois isso me veio como uma reflexão, assim, um pouco depois desse trabalho, que hoje, na minha prática de hoje em dia, está bem presente, que é um pouco fazer performances como alguém que faz promessas, sabe? Se prometer... Para mim, a minha dinâmica com a performance é um pouco assim, eu me prometo que eu vou fazer isso, sabe? Eu me prometo que eu vou ficar 1 ano sem ir no Pará, eu me prometo que eu vou me vestir assim, eu vou para tal lugar e tal, e isso é um pouco uma ética que eu estabeleço comigo, com o meu trabalho. E aí a última é a minha mãe, que se casou de cowgirl. E aí eu fiz todas as figuras eu fiz em alguns lugares, mas no Pará minha mãe foi em Algodoal, e porque tinha essa questão com os cavalos, né, e dessa paisagem super onírica, praia, cavalo, cowgirl, essa estranheza dessa presença, assim, que viria um pouco se encaixar com a paisagem do cavalo, mas que já é tão outra coisa que não faz nem mais sentido. Então, e eu também desloquei essa figura para festa de peão, festa de rodeio, festa do peão de rodeio de Barretos, que é a maior festa de cowboy do Brasil.
E aí também fui com essa figura para lá, e aí foi super interessante, porque aqui em Algodoal ela era uma figura que se destacava, né? Uma figura estranha, bizarra, na praia, toda empacotada com vestida de roupa de couro. E já lá em Barretos, ela era uma figura diluída na paisagem, porque todo mundo estava, então, usando esses mesmos códigos. Enfim, aí para mim também era essa dinâmica de aparição em relação corpo-paisagem, né? Qual é a dinâmica que eu vou estabelecer com o corpo, entre o corpo e a paisagem? Se é de diferença, nesse caso, por exemplo, de Algodoal, ou se é mais de diluição, disfarce, que seria, então, Barretos. Aí, só por uma questão de tempo, aí eu posso Vamos para Caudalosa. pro- Caudalosa... Sigo? A Caudalosa já falei bastante, né? Acho que, assim, para a gente finalizar aqui esse processo, essa é a 4ª ação do ano que eu fiquei em Belém. Nessa ação, eu convidei, então, na ação anterior a essa, que seria a 3ª, eu convidei, então, todas não, mas várias mulheres paraenses que eu conheço, que moravam no Rio na época, e a gente fez um jantar, e nesse jantar eu expliquei para elas o processo que eu estava fazendo e tal, e foi um encontro bem bonito, porque cada uma falou um pouco das suas trajetórias de morar no Rio, o que significava ser uma paraense morando no Rio, o que elas sofreram ou não, o que elas viveram de bom desse deslocamento da cultura, deslocamento da língua, a gente falando como era para cada uma falar ou não falar égua aqui no Sudeste. E a partir dessa conversa eu falei para elas a ideia de fazer uma performance no mês seguinte, que era num festival que chama Esforços, Festival de Performance aqui no Rio. Era a primeira edição desse festival. E eu queria, então, eu fiquei muito com essa ideia de um corpo em camadas, né? Um corpo que é constituído por essas camadas da cultura. E aí, nesse caso, eu falei para elas que eu tinha várias coisas na minha casa que faziam parte desse isopor do paraense, né? Então, tinha maniçoba, tinha açaí, tinha andiroba, tinha farinha. E falei para elas assim, olha, se vocês quiserem, vocês podem escolher cada um desses elementos, sem que eu saiba. E aí, quando a gente vai fazer a performance, vocês vão, cada uma, me dar um banho desse elemento e eu vou conhecer esse elemento no momento da performance. E foi isso que aconteceu. E aí eu tomei banho foram muitas camadas, né? Foi andiroba, cachaça de jambu, maniçoba, açaí, farinha de tapioca. E acho que foi isso. E aí essa foto especificamente, né, o que tá aí no meu peito é maniçoba. E para mim essa foto ela é muito, ela me surpreendeu bastante, porque para mim essa forma em que a maniçoba caiu e ficou um pouco no meu peito, para mim ela é uma forma bem cartográfica, assim, sabe? Quase um mapa. E isso eu fiquei muito feliz, e ao mesmo tempo quase uma armadura, uma vestimenta, uma indumentária, né? Esse dia foi bem forte, assim, esses elementos são muito fortes, têm histórias ancestrais muito poderosas, então tomar banho deles é uma audácia quase. Então foi assim, raramente eu vi, sinceramente, teve uma questão meio assim, bem ancestral, poderosa, meio de transe, sabe? Do corpo, assim, recebendo essas camadas e se desestabilizando. E, tipo, como que eu vou, então, sustentar todas essas camadas. E isso foi essa ação. Massa. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Mayara, pelas palavras, pelo que tu trouxe aí. Acho que é isso, gente. Muito obrigado pela presença aqui, pela nossa conversa, nosso bate-papo. Mas enfim, as duas são mais queridas. Muito obrigado por aceitarem o convite no nosso primeiro episódio, aí abrindo a temporada e as coisas que estão por vir. Abertura, de fato? Eita! Sucesso aí na Muita carreira. sorte, amigo.
Obrigada pelo convite. Sucesso. Obrigada. Sucesso na carreira de vocês, viu? Beijo, boa tarde. Um beijo, obrigada, Maiara, também. Obrigada, Foi Luciana. ótimo. Tamo junto, trocando.